Olá amigos, chegamos ao capítulo 18 do Evangelho de João. Neste momento entramos na parte narrativa já. Todos aqueles discursos de Jesus, toda aquela parte teológica terminou e agora vamos entrar então nos acontecimentos finais, quando Jesus é levado. Este capítulo 18 começa assim. Eu vou ler o texto, vou ler uma parte do capítulo e já vamos meditar. Vou ler aqui no meu portátil, que tem o texto na Bíblia de Jerusalém. Versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o maniataram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás, quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro, o outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados e tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada a Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, porque me feres. Anás mandou o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te viu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Ficamos até aqui. Jesus é então levado. Esta parte é a viragem, não é? Do texto. Até agora estávamos com este discurso, a oração do capítulo 17, e agora há uma viragem porque partimos para os acontecimentos finais. Jesus vai para um lugar onde era habitual estar com os seus discípulos, em oração, a conversarem de uma forma mais íntima, porque havia estes níveis de intimidade que ele tinha. Havia aquelas multidões enormes, depois havia outros que eram os discípulos, que havia mais do que os 12 outros discípulos, e havia depois um círculo mais estreito
dos 12, e depois dentre os 12 ainda havia 3, que era Pedro, Tiago e João. E João, que escreve este Evangelho, ele aqui não se refere a ele próprio sempre pelo nome. Por exemplo, aqui, penso que quando ele fala aqui que havia um conhecido, sumo sacerdote, etc., está sempre a falar dele. Às vezes também se refere no Evangelho como o discípulo que Jesus amava. Este João era muito próximo de Jesus. O próprio Pedro, quando foi na última ceia, pede a João para perguntar quem ia ser aquele que o iria trair, porque João estava sempre muito perto. João era aquele que era mais próximo de Jesus. Há aqui agora dois aspectos importantes. Um deles é que levam Jesus ao sumo sacerdote, que estava com essa função naquele ano. Cada ano mudavam. O sumo sacerdote era aquele que tinha o mais alto cargo neste sistema religioso que existia do templo. O sumo sacerdote era o único que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação, e fazia a expiação pelo povo. Então ele é primeiro julgado pelos líderes religiosos de Israel. Havia duas seitas, dois grupos principais que controlavam a religião em Israel naquela altura. Uma delas eram os fariseus, que ensinavam o povo, e outra eram os saduceus, que eram os sacerdotes e se ocupavam deste serviço do templo, destes ofícios. E então Jesus é primeiro levado a primeiro Anás, que era o sogro, e depois Caifás, que era o sumo sacerdote. E ele é julgado por estas pessoas. Dizem que os judeus é que mataram Jesus, mas não foi. Primeiro foi julgado pelos religiosos, por estes líderes, e depois vai a Pilatos e é julgado pelos romanos. Há aqui judeus e gentios em lideranças. Claro que não foi o povo, nem romano nem judeu, que matou Jesus, mas ele foi julgado aqui por estas duas instâncias, uma religiosa e outra secular, uma que representava os judeus, outra que representava os gentios. Na realidade, Jesus morre pelos pecados da humanidade, por todos nós. Não foi só por um grupo, ou a culpa não é só de um grupo. Diz em Isaías 53 que nós avaliamos, diz em Isaías 53, foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele levou as nossas culpas. Então, somos todos nós os responsáveis pela morte de Jesus. Não são os judeus, não são os romanos, somos todos nós. O outro aspecto é aqui o que Simão Pedro tinha sido avisado por Jesus, quando ele sempre naquela impetuosidade, eu vou ter contigo até à morte, vou dar a minha vida, ainda que ele no final da sua vida depois até tivesse dado a vida, aqui ele negou a Jesus 3 vezes, tal como ele tinha dito. Então o Pedro passa aqui por esta experiência e depois acaba por perceber, vamos ver lá no final do Evangelho de João, como Jesus o perdoou e ele tinha aprendido que tudo aquilo que ele iria fazer não seria na sua força nem nesta energia interior que ele tinha, mas seria o próprio Espírito Santo que lhe ia dar toda a capacidade e depois ele será muito usado também no Pentecostes e não só. Então vou parar aqui no capítulo 18, depois fazemos outro vídeo para a parte final, mas já está a acontecer. Estamos a chegar já aos últimos capítulos e quem acompanhou está de parabéns, quem está a ler é bom que continue a ler até ao final. Se alguém vê este vídeo pela primeira vez, temos todos os vídeos para trás, desde o capítulo 1 até agora, podem ver para trás e ler o Evangelho de João connosco. Estamos quase a terminar e agora esta parte é aquela parte sempre nos Evangelhos mais emocionante que nos toca ao coração, de ver como Jesus é elevado em nosso lugar.